E finalmente eu estou de posse da minha patente de guida italiana. Eu solicitei recentemente a conversão da minha CNH em patente de guida italiana e eu já estou de posse dela, e nesse vídeo eu vou contar tudo para vocês, como foi o meu processo, o que eu precisei fazer, a documentação que eu precisei apresentar e os custos desse processo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Mayara, eu sou enfermeira. Eu moro e trabalho aqui no norte da Itália há quase 2 anos. Existe um acordo bilateral entre Brasil e Itália, onde brasileiros residentes legalmente na Itália podem solicitar a conversão da CNH em patente italiana. Igualmente, no Brasil, os italianos que residem de forma legal podem solicitar a conversão da patente de guida italiana em CNH brasileira. Então, eu já fiz o meu processo, eu já estou de posse da CNH e eu vou contar todo o passo a passo agora para vocês. Em 13 de janeiro de 2023, esse acordo bilateral ele foi suspenso. E somente nesse ano, no dia 28 de abril de 2025, é que ele foi renovado por ambos os países. E esse acordo bilateral nada mais é que uma facilidade burocrática entre os dois países, para que justamente aquelas pessoas, como eu, como você, que já possuem uma CNH, não precise novamente frequentar uma autoescola aqui na Itália para poder tirar a patente de guida italiana. Então, através desse acordo, é possível solicitar a conversão da CNH. Existem basicamente 2 caminhos onde você pode solicitar a conversão. A primeira é através da motorizzazione, que seria o Ufficio di Motorizzazione Civile, que seria o equivalente ao Detran do Brasil, ou você pode solicitar através de uma autoescola. No caso, a autoescola, ela é como se ela terceirizasse o serviço para você. Para mim, foi muito mais cômodo entrar em contato com a autoescola, primeiro, porque a motorizazione mais próxima da minha casa, ela fica a 85 quilômetros, ou seja, fica em Bolzano, na capital. Então, para mim, seria inviável, por uma questão de tempo mesmo. E o segundo motivo é que, através da motorizazione, você precisa, por conta própria, reunir toda a documentação, pagar as taxas que são necessárias, preencher o módulo. E toda vez que você precisar ir na autoescola apresentar qualquer documentação adicional ou por qualquer motivo, você precisa se deslocar até a motorizazione. Então, eu preferi fazer através da autoescola porque para mim foi mais cômodo. Logicamente que, como a autoescola ela terceiriza esse serviço, eu precisei pagar uma taxa para a autoescola, mas ainda assim, para mim, ficou muito mais cômodo. Então, sem mais delongas, eu vou iniciar falando sobre a documentação necessária que você precisa apresentar. O primeiro documento é a Carta de Identità Italiana. O próximo documento é o Permesso di Soggiorno, válido. Se não estiver válido, você deve apresentar juntamente com ele a ricevuta, ou seja, o comprovante de que você solicitou a renovação do seu permesso de soggiorno. Uma foto tessera, que é uma foto equivalente à foto 3x4, é uma foto padrão para documentos oficiais aqui na Itália. O próximo documento que você vai precisar apresentar é o certificato histórico de residência de todas as residências que você se registrou aqui na Itália. No meu caso, eu estou no meu 2º emprego, morando na 2ª cidade e no 2º apartamento. Então, eu precisei ir até a comune, que é a prefeitura, da primeira cidade que eu me registrei para solicitar esse histórico de residência. E eu precisei pagar por ele. E também precisei solicitar esse mesmo histórico aqui na cidade que eu moro atualmente. O próximo documento que você vai precisar apresentar é a sua CNH brasileira, em original, uma cópia simples e a tradução juramentada e apostilada
dessa tradução. No meu caso, eu não trouxe a tradução do Brasil, porque o acordo, eu cheguei aqui na Itália em agosto de 2023, o acordo ele havia sido suspenso em janeiro daquele ano ali, então eu não sabia, ou melhor, ninguém sabia se seria renovado e quando seria renovado, então eu não me preocupei em fazer a tradução. O que foi que eu fiz na época? Eu solicitei a PID juntamente ao Detran da Bahia e com aquela PID ali eu pude dirigir aqui na Itália. Só um detalhe importante: todo estrangeiro que vem morar e trabalhar aqui na Itália, que ele registra uma residência aqui na Itália, ele com a PID ou com a CNH brasileira pode dirigir por até 12 meses. Eu entrei em contato com algumas pessoas que fazem traduções aqui na Itália e eu achei um valor muito alto. Eu achei tradução de 100 euros, achei traduções de 120 euros, de 150 euros por uma tradução. Eu achei, confesso que um preço muito salgado. Eu acho que cada um coloca preço ou coloca valor no seu trabalho de acordo com o que a pessoa acredita. Porém, eu já fiz muitas traduções, ou melhor, eu já solicitei muitas traduções porque eu solicitei a tradução de vários documentos para poder vir trabalhar aqui na Itália como enfermeira e eu achei o preço para uma CNH muito salgado. Então, o que foi que eu fiz? Eu entrei em contato com a E-Traduções no Brasil, solicitei uma tradução simples da minha CNH. Eles me enviaram com aproximadamente 2 ou 3 dias. Eu imprimi o arquivo PDF, fui até um Giudice di Pace aqui na minha cidade e solicitei a autenticação desse documento. Traduzindo, eu fui até um cartório e solicitei a autenticação daquele documento ali. Então, o Giudice di Pace é um profissional que tem fé pública. Então, ela, no caso é uma mulher, no caso ela autenticou aquela tradução que eu apresentei juntamente com a minha CNH. E isso me custou também. Todos os valores que eu gastei, todo o investimento que eu fiz para solicitar, eu vou falar ainda. Eu ainda vou chegar nesse tópico. O próximo documento que você vai precisar apresentar é o módulo TT2112. Se você for fazer por meio da Motorizzazione, você vai precisar preencher esse módulo e pagar 2 taxas referentes a esse módulo. Porém, o que foi que eu fiz? Eu imprimi esse módulo e no dia que eu fui apresentar na autoescola, eu falei para a senhora, olha, eu não sei como preenche esse módulo, eu até comecei com o que eu tinha certeza, mas o que eu tive dúvida eu não preenchi. E ela me falou, você nem precisaria imprimir esse módulo porque nós aqui é que fazemos esse serviço. E eu realmente não sabia. Eu falei, então ótimo. Então ela preencheu lá tudo certinho e deu tudo certo. Depois que você apresentar toda essa documentação, agora é o momento de passar pela avaliação do médico clínico geral e o oftalmologista. No meu caso, o que foi que aconteceu? Eu reuni toda a documentação, fui até a autoescola e aí na mesma semana ela marcou a consulta com o médico. E o médico que fez a minha consulta, acredito eu que ele seja médico clínico e oftalmologista, porque foi o mesmo médico que fez a minha consulta médica e que fez também a consulta oftalmológica. Gente, a minha consulta, se durou 5 minutos, foi muito. Porque eu entrei na sala, ele me fez as perguntas normais, né, que os médicos fazem, perguntas simples. Perguntou se eu tinha alguma doença, alguma comorbidade, se eu fazia uso de algum medicamento, etc, etc. E depois, o exame de vista, aquele mesmo exame de vista que a gente faz no Brasil para solicitar a CNH ou para renovar a CNH. Muito simples. Somente para ler as letrinhas. Só foi isso. Ele pediu para eu ler a 4ª e a 5ª linha. Pediu para eu ler as letras. Foi assim o exame.
não durou 5 minutos, foi muito rápido. Então, se vocês forem seguir esse mesmo caminho que eu segui, façam sem medo que não vai ter problemas. É preciso falar de alguns requisitos básicos para solicitar a conversão, porque infelizmente não é todo brasileiro que vai conseguir solicitar a conversão. São 3 requisitos básicos. O primeiro é que o brasileiro ele precisa ser residente na Itália há menos de 6 anos. Passou disso, não pode solicitar a conversão. O segundo requisito é que a conversão da CNH é somente para as categorias A, B ou AB. Ah, Mayara, eu tenho categoria D, eu tenho categoria E. Você pode solicitar a sua conversão, porém, você estará habilitado somente nas categorias A e B. Aí, caso você queira trabalhar aqui como caminhoneiro, por exemplo, você vai ter que adicionar a D ou a E, a depender, né? E aí você vai ter que fazer um curso aqui. Você pode se informar com a autoescola que eles fazem esse curso adicional. E o terceiro requisito para você solicitar a conversão, e é o requisito talvez o mais polêmico, é que a data de emissão da sua CNH não pode ser superior à data da sua primeira residência aqui na Itália. O que significa dizer? Suponhamos que eu vim morar aqui na Itália em 2023. Vamos dizer, citar um exemplo aí, que eu não tinha ainda, não era habilitada ainda, e vim morar aqui em 2023. E aí trabalhei por um período de 1 ano e resolvi tirar férias de 3 meses no Brasil. E aí, esse período de 3 meses, eu resolvi entrar na outra escola ali no Brasil e fazer minha CNH. E aí, o que acontece? Aproveitei o período de férias, fui tirar a CNH no Brasil, porque a língua portuguesa, de repente, é mais fácil para mim, a legislação é mais fácil de entender, tal. E aí, retornei para a Itália com a minha CNH do Brasil. Eu não posso solicitar a conversão dessa CNH aqui na Itália, porque a data de emissão dessa CNH é posterior à data que eu me registrei como residente aqui na Itália. Então, é o mais polêmico porque muitas pessoas realmente estão, e eu sinto muito por isso, estão impedidas de solicitar a conversão por esse motivo. E quanto foi que eu investi nesse processo? Quanto foi que eu gastei para solicitar a conversão da minha CNH em patente italiana? Bem, por cada histórico de residência, eu paguei uma marca da bolo de 16 euros. Lembrando que eu solicitei 2 históricos de residência. Então, eu paguei 32 euros pelo certificado histórico de residência. Pela tradução da CNH, eu fiz pela e-traduções, eu paguei R$120, convertendo, vamos arredondar para 20 euros. Precisei levar na Giudice di Pace e ela me cobrou uma marca da bolo de 16 euros. Então, pela tradução, eu paguei 36 euros. E eu achei super barato, porque, como eu falei antes no início do vídeo, pessoas aqui fazem a tradução na Itália e eu achei o preço um pouco alto, um pouco salgado. 100 euros, 70 euros, 150 euros, 120 euros. Uma tradução de uma CNH eu achei um pouco caro. Então, eu preferi fazer dessa forma e eu acabei economizando, porque eu paguei, alla fine, 36 euros. Pelo exame médico e oftalmológico, eu não paguei nada, porque a taxa que eu paguei à autoescola já cobriu o valor que o médico ele cobra. E também, lembra que eu falei daquele módulo, o TT2112? Você precisa pagar 2 taxas se você fizer pela motorizzazione. Porém, a taxa de serviço que a autoescola me cobrou já incluiu o valor dessas 2 taxas. E a autoescola, ela me cobrou 175 euros para fazer o processo.
Eu achei um preço justo, porque realmente dá muito trabalho. Então, para mim, ficou muito mais viável fazer pela autoescola por conta dessa praticidade. A autoescola ela já conhece todos os caminhos que precisa percorrer, toda a documentação que precisa apresentar, e eu acabei economizando o meu tempo. Então, para mim, foi ótimo. E qual foi o prazo que a autoescola me deu? Essa autoescola, ela me deu um prazo de 4 semanas. O que foi que a senhora da autoescola me informou? No dia que eu apresentei a documentação, ou melhor, no dia que eu fiz o exame médico, que foi na mesma semana, ela me falou o seguinte: daqui a 4 semanas eu vou te ligar. Vou te ligar para que a senhora venha para a autoescola e apresente a sua CNH. Porque o que acontece? Eu entreguei toda a documentação para ela e a minha CNH original, o meu documento brasileiro, eles não retêm nesse momento. Eu volto para casa com esse documento. Por enquanto, esse documento é meu. 4 semanas depois, ela me ligou para que eu fosse até a autoescola levar o documento. Levei o documento, a CNH, e 2 dias depois ela retornou, me ligou novamente, informando que a patente italiana já havia chegado e que eu podia lá retirar. Então o prazo foi de 4 semanas que elas me forneceram e realmente a patente chegou em 4 semanas. O prazo ele vai variar de região para região, de cidade para cidade. Então, todas essas informações que eu passei aqui, é importante que você cheque antes. Se você for fazer por autoescola, verifique quais são as autoescolas que fazem, porque nem todas as autoescolas são autorizadas a fazer esse serviço de terceirização. E pesquise, porque, por exemplo, se a sua cidade ou nas cidades vizinhas tiver mais de uma autoescola, você pode entrar em contato e pesquisar, e a que oferecer um custo-benefício melhor para você, você faz. E finalmente eu estou com a minha patente italiana e posso dirigir muito tranquilamente agora. Eu espero que as minhas informações elas tenham contribuído de alguma forma para vocês que pretendem fazer a conversão da carteira. Se você teve alguma experiência diferente, diversa da minha e quiser compartilhar aqui nos comentários para aquelas pessoas que ainda estão no processo de conversão, fiquem à vontade para comentar. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui, escreve aqui nos comentários, que se eu souber a resposta, com certeza eu responderei de bom coração e de bom grado. E eu vou deixar aqui também na legenda do vídeo todas as referências que eu encontrei a respeito da conversão. E para você que ficou até o final, muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. Um bacio e até o próximo vídeo. Tchau!